Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Passo Fundo. O regimento interno, que é a norma que traz as regras de funcionamento da Câmara de Vereadores. Para ter um bom entendimento desse regimento interno, é importante que antes de estudá-lo, vocês já tenham estudado a lei orgânica. Porque na lei orgânica a gente conversa com bastante detalhes sobre o funcionamento do poder legislativo. Muitas coisas que a gente viu lá na lei orgânica, a gente vai encontrar aqui novamente, só que aqui com alguns detalhes a mais. O regimento interno é mais detalhado, tanto que este regimento que nós vamos estudar tem 300 artigos praticamente. Ele é maior, inclusive, que a própria lei orgânica. E nós vamos ver então as regras com mais detalhamento. Claro que aqui o nosso foco é estudar para a prova do concurso público que vocês vão realizar. Então, eu vou tentar ser o mais direto e objetivo possível ao longo da nossa aula, para que a gente não leve muito tempo para passar pelo regimento interno e que vocês consigam entender a lógica de funcionamento e identificar também os possíveis pontos que devem aparecer na prova do nosso concurso. Bom, este artigo, então, essa resolução que institui o regimento interno, ela tem 4 artigos apenas de apresentação dela, quando ela entrou em vigor. Para a nossa prova, isso aqui não é relevante, isso não costuma ser perguntado em prova. Então, nós vamos direto conhecer os artigos do regimento interno. E aí a numeração começa de novo a partir de agora e até o final vai ser a mesma. O poder legislativo do município de Passo Fundo é exercido pela Câmara Municipal, como a gente sabe. A Câmara Municipal é composta por representantes do povo, os vereadores que vocês elegem de 4 em 4 anos, eleitos mediante sistema de representação proporcional e sufrágio universal, direto, secreto e obrigatório. A composição da Câmara, que a gente já tinha visto lá na lei orgânica, é de 21 vereadores. E isso pode ser perguntado, tanto numa questão sobre a lei orgânica, como numa questão aqui sobre o regimento interno. Então, muito importante saber que a Câmara é composta por 21 vereadores. E só pode ser vereador o brasileiro maior de 18 anos que esteja no exercício dos seus direitos políticos. Sim, a idade mínima para ser vereador, como a gente sabe lá da Constituição Federal, é de 18 anos. Então também, esse é mais um detalhe que pode ser perguntado na prova. Aí vem a sede da Câmara. A Câmara vai realizar os seus trabalhos no edifício onde ela está instalada. E além dos atos pertinentes à função legislativa, à função da Câmara, podem ser realizados no prédio da Câmara, mediante autorização da mesa, atos oficiais, convenções partidárias e outros atos que não sejam vedados, que não sejam proibidos pela legislação. Aquele espaço onde acontecem as sessões da Câmara pode ser utilizado também para outros atos e eventos, sempre mediante autorização da Câmara. Em caso de alguma ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no edifício do Poder Legislativo, a Câmara pode, por deliberação da mesa, mediante referendo posterior do Colégio de Líderes, reunir-se eventualmente em outro local da cidade. O que não é muito comum acontecer, mas se houver essa necessidade, o regimento já previu. Instalação da legislatura. A legislatura é o mandato de 4 anos. Os vereadores são eleitos para uma legislatura, para um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato, os vereadores que foram eleitos vão tomar posse. E a gente tem a sessão de instalação da legislatura, que vai acontecer no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, às 15 horas. Nesse momento, os vereadores eleitos vão levar o seu diploma e vão tomar posse no cargo. Nessa primeira reunião, ainda não foram eleitos os membros da mesa, o presidente e os secretários. Então, nessa primeira reunião, o vereador mais idoso, o vereador de maior idade dentre os eleitos, vai presidir essa primeira sessão. Essa sessão vai acontecer independentemente da quantidade de vereadores presentes.
A gente vai ver que depois, em alguns momentos, para que inicie uma sessão ou uma votação, tem uma presença mínima de vereadores que vai ser necessária. Tem algumas sessões e situações que vão exigir essa presença mínima e a gente vai ver quais são. Agora, a sessão essa do dia 1º de janeiro, ela não depende de presença mínima. Se a banca afirmar na tua prova que tem que estar presente metade dos vereadores, 1/3 dos vereadores, está errado. Não precisa. Pode ter só um vereador presente que vai acontecer a sessão. Então, a sessão vai acontecer de qualquer forma. Claro que é natural que todos os eleitos estejam presentes para tomar posse lá no dia 1º de janeiro. E aí esse presidente temporário, que é o vereador de maior idade dentre os eleitos, vai convidar outros 4 vereadores que foram eleitos para compor a mesa, junto com ele então, e vai abrir essa primeira sessão. O presidente, também em pé, vai proferir o compromisso e cada um dos vereadores vai responder ao compromisso, assim prometo. Antes do encerramento da sessão, com o plenário ainda reunido, o plenário são todos os vereadores, o presidente vai convocar de ofício reunião extraordinária para a eleição da mesa diretora e designação dos membros da comissão representativa e das comissões permanentes. Então, nessa sessão do dia 1º de janeiro, os vereadores que foram eleitos vão tomar posse e já vão fazer uma primeira votação. Eles vão eleger a mesa. Eles vão eleger quem serão presidente e secretários da Câmara. Bom, então é isso que nós temos aqui, já no dia 1º de janeiro, lá na primeira sessão. Aí sim, estando presentes a maioria absoluta dos membros, vai ser aberta a reunião para a eleição da mesa. Então vejam só, esta sessão solene de posse não exige uma quantidade mínima de vereadores presentes. A gente viu antes. Agora, quando os vereadores tomaram posse, vai-se para uma segunda etapa, um segundo momento nessa sessão, em que vai ser eleita a mesa. E para fazer a votação da mesa, tem de estar presentes a maioria absoluta dos membros da Câmara. São 21 vereadores, como a gente já viu. Mais da metade de 21 serão 11, né? Então, essa eleição da mesa só vai acontecer se 11 vereadores estiverem presentes. Se só estiverem 10 ou menos vereadores, não vai ter eleição da mesa nessa sessão. E aí ele vai convocar novas sessões até que consiga fazer a eleição. Professor, e o que acontece se o vereador não foi lá no dia 1º de janeiro na própria posse? Pode acontecer. Se o vereador não compareceu na própria posse no dia 1º de janeiro, ele deve, dentro de 15 dias, tomar posse perante a Câmara. Se ele não comparecer para a posse dentro de 15 dias, ele estará sujeito à perda do mandato. Então, atenção, o vereador que não comparece na própria posse no dia 1º de janeiro tem 15 dias para comparecer. Se não comparecer nesse prazo, perde o mandato. Isso cai muito em prova, é importante memorizar. Agora vem a posse do prefeito e do vice, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, a gente viu que às 15 horas começou a sessão, os vereadores tomaram posse e já fizeram a eleição da mesa, né? Agora, às 17 horas, eles vão receber o prefeito e o vice-prefeito, que foram eleitos pela população, para tomarem posse. O prefeito e o vice são recebidos lá na entrada do prédio da Câmara por uma comissão composta por 2 servidores da Câmara, que vão acompanhar os prefeitos e vice eleitos até o gabinete do presidente, onde uma comissão de vereadores vai aguardar. Aí essa comissão de vereadores vai, junto com o prefeito e o vice, adentrar lá no plenário, na sala onde está sendo realizada essa sessão. Ao entrarem no plenário, o prefeito e o vice são recebidos em pé e vão tomar assento na mesa lá ao lado do presidente da Câmara. A convite do presidente, o prefeito e o vice-prefeito, de preferência em pé, vão prestar o compromisso. E o que acontece se o prefeito e o vice não aparecem na própria posse no dia 1º de janeiro? Eles têm um prazo de 10 dias para comparecer e tomar posse, salvo motivo de doença ou legítimo impedimento.
Então, em regra, quando o vereador não apareceu no dia 1º de janeiro para a própria posse, ele, vereador, tem 15 dias para tomar posse. Quando for o prefeito e o vice que não compareceram, eles terão 10 dias para tomar posse. Esse detalhe também é importante porque a banca pode trocar um pelo outro para tentar te confundir. Não esquece, são 15 dias para o vereador e 10 dias para prefeito e vice-prefeito. Muito bem, o próximo capítulo trata dos órgãos da Câmara, que são a mesa diretora, o colégio de líderes e as comissões. E agora, na sequência, a gente vai conversar sobre cada um desses órgãos da Câmara. Começando pela mesa diretora. A mesa diretora da Câmara é composta por 5 membros. Aqueles 21 vereadores que tomaram posse no dia 1º de janeiro vão eleger uma mesa com 5 membros. Esses membros serão o presidente da Câmara e 4 secretários. Primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Além desses 5 membros, também se elege um vice-presidente. E aí, sempre que o presidente está ausente, quem substitui o presidente vai ser esse vice-presidente. Os secretários substituem um ao outro, né? Então, quando o primeiro secretário estiver ausente, o segundo faz as funções dele, e assim por diante. Quando o presidente estiver ausente, vai ter um vice que vai substituir ele, né? Só que quando o presidente e o vice estiverem ausentes, aí o primeiro secretário vai substituir. É assim que funciona a ordem de substituição. Bom, o artigo 12 traz que a mesa diretora é eleita a cada 2 anos para os 2 próximos mandatos. Cada um destes com duração de 1 ano, sendo vedada na mesma legislatura a recondução do vereador eleito presidente para cargos de presidente e vice-presidente. A primeira vez que tu lê esse artigo dá um nó na cabeça, né? Porque, afinal, a mesa vai ter um mandato de 1 ou de 2 anos? Não entendi. É o seguinte, pessoal, a mesa tem mandato de 1 ano. Então, todo ano vai mudar o presidente da Câmara. A mesa é para o mandato de 1 ano. Só que, para não perder tempo, eles já elegem, no primeiro ano, as 2 mesas. Eles fazem a eleição da mesa para o primeiro ano e elegem a mesa para o segundo ano do mandato. Depois, eles fazem uma outra eleição para o terceiro e quarto anos. Então, nós teremos 2 eleições apenas da mesa. Só que serão 4 mesas, porque em cada eleição se elege mesas de 2 anos, de 2 mandatos diferentes. Então, lá na primeira sessão, eles já vão eleger a mesa do primeiro ano e do segundo ano do mandato. Quem for presidente no primeiro ano do mandato, não pode ser presidente ou vice no ano seguinte, no segundo ano. É vedada a recondução. Então, resumindo, o mandato da mesa é de 1 ano. Só que a eleição é a cada 2 anos, porque eles elegem 2 mesas a cada 2 anos. E é vedada a recondução do presidente para cargos de presidente e vice. Quem for presidente em um dos anos, não poderá de novo ser presidente ou vice no mesmo mandato, que é a mesma legislatura. Muito bem. E isso pode ser perguntado em prova. A banca pode fazer uma pegadinha mudando o período da eleição, mudando a duração do mandato, ou dizendo que é permitida a recondução, o que estaria errado porque é vedada a recondução. Cada bancada pode exercer a presidência uma única vez na mesma legislatura. Professor, eu não sei o que é bancada partidária. A bancada partidária é a reunião dos vereadores de um mesmo partido. Então, são 21 vereadores. Naturalmente, a gente vai ter diversos partidos ocupando a Câmara, né? E não é possível que um mesmo partido tenha mais de um presidente. Então, são 4 anos de mandato e em cada ano vai ser um presidente que é um vereador de um partido diferente. Isso é assegurado aqui no regimento. Então, não pode o mesmo partido político, a mesma bancada partidária, ter um membro na presidência mais de 1 ano no mandato. É 1 ano para cada partido. Então a gente vai ter 4 partidos diferentes que vão, cada um num ano,
ter o presidente da Câmara. Ficando vago qualquer cargo da mesa, a eleição vai ser realizada na primeira reunião plenária subsequente ou em reunião extraordinária convocada para esse fim. Sempre, então, que ficar vago um dos cargos, se elege um substituto. Nesses casos, a eleição é feita cargo a cargo, né? Faz a eleição só para aquele cargo que vagou. Os membros da mesa reunir-se-ão ordinariamente uma vez a cada 15 dias, em dia e horário pré-fixados e extraordinariamente mediante convocação. A banca pode perguntar qual é a periodicidade das reuniões da mesa. E vocês têm que saber que a mesa da Câmara vai se reunir uma vez a cada 15 dias. Essas reuniões da mesa, então, só esses membros da mesa, né, que vão tomar as decisões. As reuniões são presididas pelo presidente da Câmara e, se ele estiver ausente, pelo seu substituto, que vai ser o vice ou um dos secretários. Podem as reuniões da mesa ser realizadas de forma presencial ou por sistema remoto. E terão a pauta e síntese de deliberação colocadas em ata, que deve ser assinada por todos os participantes. E se um desses membros da mesa não estiver fazendo o trabalho direitinho, pode ser destituído da mesa? Pode. Se os vereadores entenderem que um dos membros da mesa, que pode ser o presidente, que pode ser um dos secretários, se ele não está fazendo o trabalho como deveria, eles podem propor a destituição dele. E podem destituí-lo mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara. São 21 vereadores. Quantos votos eu preciso para chegar a 2/3? Isso mesmo, 14 votos. Então, se 14 vereadores concordarem que um dos membros da mesa não está fazendo o trabalho adequado, ele pode ser destituído. Mas é necessário o voto de 2/3 dos vereadores para que ocorra essa destituição. A próxima sessão vai trazer as regras, então, da eleição da mesa. A gente já viu, né, que vai ter a eleição da mesa no dia 1º de janeiro para os 2 primeiros anos. Depois se faz a eleição de renovação da mesa, que é para os 2 últimos anos, né? Se elegem as 2 mesas para os 2 últimos anos. E vai ser feita na última ou na penúltima reunião do 2º ano do mandato. O mandato tem 4 anos, né? No dia 1º de janeiro, elege mesa do 1º e do 2º ano. Quando estiver terminando o 2º ano, eles elegem a mesa para o 3º e para o 4º ano do mandato. É assim que funciona. A data vai ser comunicada aos vereadores pelo presidente da Câmara, com uma antecedência de no mínimo 48 horas. E essa antecedência, esse prazo de antecedência também pode ser uma questão da prova, importante também memorizar. Tendo necessidade, a eleição pode ocorrer nos últimos 3 dias úteis do período legislativo ordinário do 2º ano da legislatura, durante reunião extraordinária convocada para essa finalidade. A eleição da mesa é feita por votação nominal e aberta, ainda que por meio eletrônico, em primeira e segunda votação. Para que ocorra a votação, é necessária a presença mínima da maioria absoluta, que é mais da metade dos vereadores, sendo 21 vereadores, tem que ter a presença de pelo menos 11. Aqui eles fazem eleição por chapa. Então, os vereadores se reúnem numa chapa, apresentando então quem vai ser o presidente, vice, 1º, 2º, 3º e 4º secretários. As chapas são apresentadas então até o início da reunião em que vai ocorrer a eleição, ou no espaço de 15 minutos que é aberto para essa finalidade no início da reunião. Na composição das chapas deve ser respeitado tanto quanto possível critérios de representação pluripartidária. Como assim? A ideia é que a gente tenha vereadores de diferentes partidos na mesa e nas comissões, que não sejam todos de um mesmo partido. E é normal que se faça essa distribuição. O presidente vai fazer a chamada dos vereadores para a primeira e para a segunda votação. Encerrada a votação, o presidente vai proclamar o resultado, sendo considerada eleita a chapa que em ambas as votações obtiver número de votos válidos equivalentes à maioria absoluta dos vereadores. Então, vai ser considerada eleita a chapa que tiver mais da metade do total dos votos.
Se nenhuma chapa alcançar isso, nas duas votações, aí é feita uma terceira votação, que vai ter somente as duas chapas mais votadas. É difícil a gente ter mais de duas chapas concorrendo, mas caso tenham mais de duas chapas concorrendo, e aí nenhuma chapa conseguiu na segunda votação mais da metade dos votos, aí se faz uma terceira votação com as duas chapas mais votadas. É isso. E se ocorrer empate nessa última eleição? Bom, se empatou na terceira votação, aí é considerada eleita a chapa que tiver o candidato a presidente de maior idade. Bom, então é isso. Depois a gente vai encontrar aqui no artigo 17 que os membros da mesa e o vice-presidente têm mandato de 1 ano, que vai ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí vão ser empossados, conforme o caso. No início da legislatura, é por declaração do presidente, logo após a primeira eleição, já se dá posse para a mesa do 1º ano. Nos outros anos do mandato, no decorrer da legislatura, que vai ser no 2º, 3º e 4º ano do mandato, mediante assinatura de ato de posse, com efeitos a partir de 1º de janeiro do ano do mandato. E é facultado que se faça uma sessão de posse. Não precisa, mas pode ser feita uma sessão para dar posse. Então é isso que a gente tem aqui de mais importante. Essa sessão solene vai ser realizada, essa sessão de posse, pode ser realizada em qualquer dos dias úteis compreendidos entre 21 e 31 de dezembro do ano que anteceder o próximo mandato. Então, quando decidirem fazer uma sessão de posse da nova mesa, vai ser nesse período, mas ela é facultada, ela não é obrigatória. O presidente da Câmara vota na eleição da mesa. Todos os vereadores votam, inclusive o que estiver na presidência. Em caso de renúncia coletiva ou ausência de todos os integrantes da mesa provisória ou da mesa diretora, vai presidir a reunião plenária para a eleição da mesa o vereador de maior idade entre os presentes e que não esteja concorrendo a cargo de presidente da Câmara. Então aqui eles deram uma solução caso nesse momento a gente fique sem presidente. Mas aí é sempre temporário, porque logo se faz uma eleição para termos a mesa constituída. Nós temos aqui algumas competências da mesa. O que faz essa mesa? Sempre que eu falar em mesa, vocês vão lembrar do presidente e dos 4 secretários. Esses 5 vereadores são os membros da mesa. E eles conjuntamente vão tomar essas providências. Vão providenciar sobre a regularidade dos trabalhos da Câmara, propor a criação de órgãos dentro da Câmara, da estrutura da Câmara, responsáveis por serviços e funções da Câmara. Então, a organização interna da Câmara, a criação de setores, divisões, diretorias, órgãos dentro da Câmara, tudo é criado por proposta da mesa. E se eles quiserem mudar a atual estrutura da Câmara, é a mesa que apresenta esse projeto de criação ou alteração. Também a criação de cargos. Esses cargos que existem na Câmara, quem vai propor que sejam criados mais cargos ou novos cargos, quando necessário, é a mesa. Também é a mesa que vai dispor sobre a remuneração desses cargos e requisitos para provimento. Isso dos cargos da Câmara. Porque dos cargos da prefeitura é o prefeito que vai apresentar projeto nesse sentido. Também cabe à mesa da Câmara promover, licenciar, apurar responsabilidade, punir, aposentar e gratificar os servidores da Câmara. Todos os atos funcionais que envolvem os servidores da prefeitura são praticados pelo prefeito e aqui da Câmara, pela mesa da Câmara. Também a mesa vai regulamentar os serviços da Câmara e determinar sua execução e dispor sobre fixação, valor e pagamento de diárias. Vai dar conhecimento à Câmara, no término de cada sessão legislativa, da resenha dos trabalhos realizados, precedida de relatório e sugestões que entender convenientes, e exercer demais atribuições que lhe forem afetas. Bom, quanto ao presidente da Câmara, a gente tem aqui também as competências dele. E na tua prova, a banca pode tentar te enganar, misturando, confundindo atribuições do presidente com atribuições da mesa. Professor, mas o presidente não é um membro da mesa? Sim.
Só que quando uma competência é da mesa, o presidente não faz isso sozinho. Ele vai ter que fazer isso em conjunto com os 4 secretários. E as decisões da mesa são tomadas por maioria de votos, dentre os 5 membros. Aqui, quando eu falo em competência do presidente, aqui cabe somente a ele. Aqui ele não vai precisar dos secretários. E a banca poderá misturar e te perguntar o que faz a mesa, o que faz o presidente. A gente já conversou sobre as competências da mesa, e eu vou deixar para vocês fazerem a leitura das competências do presidente, porque vocês vão perceber que esse artigo é bem extenso. E nós não temos muito tempo para ficar aqui estudando detalhes do regimento, né? Esse regimento ele é enorme, como eu falei para vocês, são quase 300, são praticamente 300 artigos. Então a gente precisa otimizar o nosso estudo e acelerar um pouco de vez em quando. E aqui então é o momento que a gente vai fazer isso, porque aqui eu vou deixar para vocês fazerem as leituras. Vocês vão perceber ao ler, no inciso 1 do artigo 22, as competências do presidente nas reuniões plenárias. O que é uma reunião plenária? É uma reunião com todos os membros da Câmara. Porque as reuniões da Câmara, normalmente tem as sessões plenárias, onde todos os vereadores participam. Mas tem outras reuniões da Câmara que são de comissões ou da mesa, e aí nem todos participam. Então, quanto às reuniões plenárias, o presidente vai presidir, vai comandar essas sessões plenárias. E aqui, então, estão todas as providências que ele vai adotar, conforme o caso, durante essas sessões. Quanto às proposições, que são os projetos de lei, ou projetos de resolução, ou proposta de emenda à lei orgânica apresentado, o presidente também tem algumas providências que ele vai tomar. Quanto ao funcionamento das comissões, no inciso 3, estão também as providências. Quanto às reuniões da mesa, que o presidente também participa, tem atribuições dele. Quanto a publicações e promulgações dos projetos aprovados, também tem atribuições. E depois ainda, outras atribuições em geral do presidente. Como vocês podem perceber, são muitas as atribuições. E na hora da prova, eu acredito que se a banca perguntar, ela pode tentar te confundir misturando com atribuições que a gente viu que são da mesa. O artigo 23 prevê que o presidente, assim como o vereador que o substituir, não pode, a não ser na qualidade de membro da mesa, oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando seu voto depender quórum especial. O que está dizendo aqui? O presidente, enquanto está na função de presidente, ele não pode atuar como um vereador comum. Ele não poderá apresentar proposições para o plenário decidir. Porque como presidente, ele tem um poder que os outros não têm. Por isso ele não pode. Então, ele só pode atuar em nome da mesa, enquanto está ali como presidente. E também, o presidente, como ele comanda as sessões, dá a voz para um vereador, dá a voz para o outro, abre uma votação, normalmente o presidente também não vai votar. E isso também está previsto lá na lei orgânica. Lá no artigo 63 a gente viu que o presidente da Câmara, em regra, não vota. Ele só vai votar quando for eleição da mesa. Quando foi feita a votação e ficou empatada, ele dá o voto desempatando e decidindo quem ganhou a votação. Ou quando do seu voto depender quórum especial, que são casos que exigem 2/3 dos votos, por exemplo. Nesses casos, o presidente vai votar. A lei orgânica também prevê essas mesmas situações lá no artigo 63, e ela prevê mais uma. Fala a lei orgânica também nas votações secretas. Votações secretas existiam há alguns anos, mas é algo que foi abolido pelo novo regimento. O regimento atual da Câmara não prevê mais votações secretas. Por isso, aqui no regimento eles não colocaram mais as votações secretas, que ainda constam lá no texto da lei orgânica. É comum ter pequenas diferenças entre o regimento interno e a lei orgânica, e sempre que tiver eu vou indicando para vocês aqui um exemplo de uma. Na tua prova, tu tem que ter atenção. Se uma questão sobre a lei orgânica trouxer a votação secreta dentro das opções, tu deve considerar correta, porque lá no artigo 63 está assim previsto.
Se for uma questão sobre o regimento interno, não vai falar sobre votação secreta, porque esse regimento interno não prevê mais votações secretas. Então é isso. Bom, o presidente da Câmara, como ele é um vereador, ele pode propor indicações, pedidos de informação, pedidos de providência, emendas a projetos e tudo mais. Só que sempre que ele for apresentar isso, ele não pode estar na função de presidente. Sempre que o vereador vai tomar parte em discussões, ele vai transmitir a função de presidente para o vice-presidente. E aí, enquanto ele não está na presidência, ele vai tomar essas atitudes como vereador qualquer. Depois nós temos atribuições do vice-presidente e dos secretários, e também a banca pode misturar atribuições do presidente com as dos secretários. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.